Olá, queridos amigos buscadores, sejam muito bem-vindos a mais essa live semanal. Primeira chamada, vão chegando, sejam bem-vindos a esse momento de despertar, esse momento de ampliar a consciência. Eu sou Alice Duarte e estou aqui para falar hoje com vocês sobre como devo honrar os meus ancestrais. Boa noite, Dani. Boa noite, Maria. Sejam bem-vindas. Se você é novo por aqui você vai me ouvir falar sobre como superar feridas emocionais, traumas pessoais e transgeracionais. Se você se interessa por esse assunto, por constelação familiar, por trauma, começa a me seguir aqui no Instagram e ativa as notificações para você receber os avisos de live. Ou então, você que já me segue, que quer estar aqui ao vivo comigo toda semana, convido você a entrar, se ainda você não está lá, entrar na minha comunidade Por Uma Vida Sem Amarras no WhatsApp, que é a minha comunidade onde eu compartilho os avisos de live. Quando eu tenho, é por lá que eu tenho uma comunicação mais direta, mais pessoal com vocês. Lá eu sempre divulgo em primeira mão quando tem novidade, quando tem lançamento, quando tem oferta, promoção. Compartilho também dicas, artigos e também exercícios sistêmicos de graça aí para vocês poderem aprofundar no autoconhecimento. Vão chegando, sejam muito bem-vindos. Então, se você quiser aproveitar e entender melhor como funciona esse trabalho, como que a gente trabalha as feridas emocionais, tanto na nossa vida pessoal quanto no nosso sistema familiar, clica no link da bio, conheça lá os meus serviços. Além da constelação familiar, eu também faço acompanhamento terapêutico. E tenho o programa online Por Uma Vida Sem Amarras, que é dedicado às pessoas que querem adentrar na filosofia das constelações familiares, aplicar a visão sistêmica na própria vida, em todas as áreas da vida, e aprender a se reposicionar e ter um outro olhar, um olhar mais profundo para a vida e para o sistema de vocês. Bom, eu trouxe o tema, achei muito pertinente, escolhi esse tema, não só porque amanhã é finados, para alguns países de língua espanhola, é o Dia de los Muertos, que é celebrado com muita alegria, com muita festa. Aqui no Brasil, a gente não tem, nos países de língua portuguesa, a gente não tem esse costume de festejar, mas a gente tem o costume de ir lá, dedicar um momento, ou dependendo de qual linha religiosa você segue, de ir numa missa, de ir num culto, de ter um momento para você honrar, quem segue as doutrinas e as linhas mais orientais, que também tem esse propósito de honrar os antepassados. Então tem lá que monta, os budistas, shintoístas, que tem o costume de honrar, colocar um altar para honrar os antepassados. Aqui no Brasil a gente vai, além de ir na missa, no culto, na igreja, a gente vai nos cemitérios levar flores para os mortos, a gente reza, E no países como o México, onde o Dia de los Muertos é mundialmente famoso, lá tem uma conotação de celebrar a vida através da morte. E eu super recomendo vocês, se vocês ainda não assistiram, para vocês assistirem aquela animação da Disney chamada Viva, a Vida é uma Festa, que fala justamente que tem como pano de fundo o Dia de los Muertos no México e conta uma história, uma jornada linda, é um dos filmes mais lindos que a Disney já fez, se não o mais lindo. Quem assistiu aqui, levanta a mãozinha e diz eu. Esse filme ele é muito emocionante, não é para criança apenas, muito pelo contrário, porque ele vai muito profundo. Ele fala sobre a importância de a gente incluir a todos. É a história de um menininho, para quem não assistiu o filme, e eu vou fazer uma resenha curta aqui para que vocês assistam, de preferência amanhã. A Mônica levantou a mãozinha.
É a história de um menininho, né, o Miguelito, que ele era apaixonado por música, por tocar violão, tocar guitarra. Mas a música era um tabu na família dele, era proibido, porque todos os membros da família detestavam música e era como se fosse uma heresia o menino ir por esse caminho. E à medida que o filme, a história se desenrola, mostra-se por que essa aversão à música. Porque lá um tataravô daquela família era músico e ele desapareceu, deixando a mulher com uma filhinha pequena sozinha. E por conta disso, essa mulher sofreu muito, obviamente, né, essa tataravó, e não queria mais nem saber de ouvir o nome daquele marido. Então rasgou ele das fotos, né? Era proibido falar de música, era proibido falar sobre ele. E o filme mostra o Miguelito, que é o tataraneto, que estava ali sendo leal a esse tataravô. Representando, seguindo esse tataravô no desejo, no sonho, para honrar esse tataravô excluído. Então, no altar lá de honra aos mortos, quando a família estava se preparando para a grande festa do Dia de los Muertos, então tem o hábito de colocar a foto dos ancestrais, né, fazer a árvore genealógica e levar flores, levar oferendas, levar presentes. E ali ele não estava no altar. Ele foi riscado, né? Ele foi excluído. E quem conhece a filosofia das constelações sabe o quanto que uma exclusão perturba e cria uma desordem no sistema familiar, fazendo, por exemplo, com que um descendente venha a repetir o destino daquele que foi desonrado, daquele que foi excluído. E eu tô trazendo esse tema não só porque amanhã também, né, é o dia de finados, e acho que aqui no Brasil todo mundo tem uma relação muito protocolar com essa data, de fazer uma visita no cemitério ou ir na igreja e não entrar profundamente, né, e não saber, e muitas vezes não ter essa conexão de o que é honrar os nossos ancestrais, como eu devo honrar ou como eu devo me despedir quando a perda de um parente, de um familiar é muito recente. Hoje também é um dia especial para mim, porque foi hoje que uma grande amiga minha, uma amiga do peito mesmo, parceira de terapias, Vivian Ferraroni, foi sepultada, foi enterrada. Hoje foi o enterro, né, a cerimônia de despedida dela. Ela faleceu de um câncer de metástase, de um câncer de mama muito agressivo. Então eu fazia parte da rede de apoio dela e acompanhei toda a jornada dela, né? Então assim, a gente está vindo de um período assim bem sensível, né? Todo mundo que acompanhava a história dela, de ver ela partindo dessa maneira, deixando 2 filhas pequenas, né? E refletindo sobre essa partida, sobre essa morte, sobre esse desapego. Então, eu trago aqui para vocês essa visão de como nós devemos, né, lidar com a perda, lidar com a morte e o que ajuda a nós que ficamos e aqueles que partiram. Em constelação é muito comum, eu até gravei um Reels chamando para essa live, falando que é muito comum os clientes de constelação familiar virem e com problemas que estão relacionados aos mortos do sistema familiar. Principalmente porque quando algo aconteceu na história desses ancestrais que não foi solucionado, resolvido, esse algo fica perturbando a vida de quem está aqui. Fica afetando o presente. Então é um passado que não é passado. E o que acontece é que
os descendentes ficam presos nessas histórias e não vão para a vida, não conseguem olhar para a vida, para o futuro, ficam atados a essas histórias e muitas vezes repetindo padrões. Então, eu acho que esse filme é uma super dica, porque ele mostra exatamente como isso acontece, como isso na prática acontece. E como que a gente pode sair disso? O que nos prende aos mortos? Como que a gente pode ter uma boa relação com aqueles que partiram? Porque a gente acha que eles morreram, a gente às vezes nem chegou a conhecer os nossos avós, quem dirá os nossos bisavós, então a gente se sente muito desconectado desses ancestrais. Mas o fato é que a gente é constituído deles. O destino deles nos toca, nos atinge. E nós somos o resultado do que eles viveram. Eles estão em nosso DNA. E hoje, com esses estudos mais recentes, né, um campo que está muito novo, muito recente, se abrindo, que é o campo da epigenética, já sabe-se que traumas e questões não resolvidas são passadas geneticamente de geração para geração. Eu estou lendo um livro agora fantástico do Dr. Gabor Mate, onde ele cita, né, ele fala sobre o mito do normal, fala sobre trauma, saúde e cura, né, nessa sociedade super caótica que a gente vive. E nesse livro ele fala sobre como o trauma ele é transmitido, né, de pai para filho, de avós para netos. E essas histórias todas nos chegam para nós, mesmo que a gente não saiba o que aconteceu com aquele ancestral, e geralmente a gente não sabe porque as histórias mais difíceis, os segredos mais cabeludos não são contados, mas a gente acaba recebendo essa questão toda aqui como destino, a gente recebe isso como destino. Então, de que forma nós normalmente ficamos conectados, presos nos nossos ancestrais? Quando a gente pode estar preso, a gente pode estar ligado, né, aos ancestrais por saudade, por tristeza, né, por sentir falta deles, principalmente quando essa perda é muito recente. E é esperado, né, esse luto ele não prejudica, ele não é algo que não deva ser vivido, muito pelo contrário. Esse luto ele precisa ser vivido com os que ficaram, e isso provavelmente ajuda também aqueles que partiram, né? Para quem aqui acredita em vida após a morte. Eu não vou entrar muito nesse assunto, tá? Eu vou ficar bem no campo do campo sistêmico mesmo. Então, a dor e o luto, eles são adequados, eles são necessários para haver esse desprendimento. Então, gera falta, gera saudade. É um jeito de você também honrar os mortos quando você tem um bom luto. Então, pessoas que perdem, geralmente, os lutos mais difíceis de serem processados são os lutos de pessoas que morrem jovens demais, de forma abrupta demais, como um acidente, né? Como uma coisa muito que leva a pessoa assim de um dia para o outro. E quando são crianças, quando são bebês e quando às vezes quando ainda é um feto, quando não chegou a nascer, os abortos. Então esses lutos são os mais difíceis de processar. Suicídios também, porque tem o tabu em volta do suicídio, então o suicídio envolve muita culpa, como que eu não percebi, como que eu deixei isso acontecer, como que eu não vi os sinais, e às vezes em raiva, revolta em relação àquele familiar que se suicidou. Então, o luto mais difícil são esses, suicídio, aborto, crianças pequenas, bebês, né? Pessoas que morrem antes da hora, porque se supõe que os mais novos vão primeiro, né? E as pessoas devem morrer de velhice, mas nem sempre acontece, né? Pais que morrem quando os filhos ainda são pequenos, são mortes muito traumáticas para os filhos. E precisa, às vezes, muitas vezes, ter um apoio terapêutico profissional para ajudar a processar essa dor, né? Então, tem gente que, às vezes, perde um familiar e logo quer resolver tudo o que precisa ser resolvido, cuidar daqueles que ficaram, principalmente se são vulneráveis, se são menores, e resolver tudo burocraticamente
para não adentrar na dor. Mas a dor, quanto mais a pessoa foge daquilo, mais a dor vem e mais essa pessoa na alma fica atada com esses mortos, né? Quando esse luto não é processado. Então, um bom luto, ele deve durar ali seu 1 ano, 2 anos no máximo, para você poder passar por todas as fases, né, do luto. Quando dura mais do que isso, ou quando esse luto não é bem vivido, você entra em negação, você entra em anestesia, você foge da dor, você busca distrações, se anestesia com N formas de distrações, então você vai adiar esse luto. Esse luto ele não vai deixar de existir, às vezes ele vai aparecer 5 anos depois, 10 anos depois, como uma tristeza, como uma melancolia, como uma depressão, como um problema de saúde, né? E em relação ao luto, o que tem mais êxito em relação ao luto, né? É quando a gente pode olhar para aqueles que foram e agradecer a existência deles, agradecer aquilo que nós pudemos receber deles, o legado que eles deixaram. Quando a gente consegue olhar as coisas boas, né, esse legado, e nos sentir grato e poder receber, né, isso. E não só receber, mas fazer algo de bom com aquilo que foi deixado. Seja um ensinamento, um valor, uma herança, aquilo que foi deixado em vida, né? Um ensinamento, um aprendizado, algo que foi construído, né? O legado que essa pessoa deixou, você poder tomar isso com respeito, com gratidão, escolher fazer algo de bom. Porque tem gente que pega às vezes a herança, né? Dos pais, dos avós e torra, não tem nenhum respeito pelo suor, pelo trabalho, pelos anos de dedicação daquele familiar e acaba lidando com aquele herança, com aqueles bens materiais, com aquele dinheiro de forma liviana e acaba torrando, porque no fundo não respeita, não agradece aquele membro, aquele familiar. E quando a gente diz quando a gente pode agradecer e fazer algo de bom com aquilo que nós pudemos receber, esse ancestral também se libera e a gente também se libera, né? Esses mortos, quando a gente olha no campo, esses mortos ficam em paz, literalmente em paz. Agora a gente segura esses ancestrais quando a gente tem ainda expectativas e exigências em relação a eles, né? Então, nossa, meu pai não deveria ter feito isso, como é possível? Porque ele resolveu deixar na herança mais para o meu irmão e não para mim. Meu pai foi muito ruim comigo em vida, então agora ele tem mais que, né, pagar por aquilo que ele deixou de fazer. Então, quando existe ainda essas exigências, daí são aqueles casos típicos, aquelas heranças emboladas na família, que ninguém resolve nada. E essa não é realmente uma família que vai encontrar paz nesse momento, após a morte, né? Às vezes a gente vê esses conflitos justamente se agravarem após a morte de um familiar. Então, qual que seria a solução nesse caso, né? Digamos que tenha havido injustiças, né? Que tenha havido negligência desses pais, desses familiares, prejudicou realmente os outros membros da família. Então, a postura correta não importa o que aconteceu. Isso que aconteceu, o que você fez, ou o que você deixou de fazer, isso pertence a você. Não sou eu, o seu juiz, a dizer o que você deveria ter feito ou como deveria ser a sua punição. Você fica com isso é seu, isso foi algo que você plantou e, para quem acredita em outras vidas, né, será colhido em algum momento. Mas eu fico, né, com aquilo que ficou, eu fico com aquilo que pôde ser dado, né? Eu fico com aquele legado que foi possível, né? A vida é um legado, a gente recebeu a vida desses ancestrais e esse é um grande legado que a gente pode tomar plenamente do jeito que veio e escolher de forma ativa fazer algo de bom com isso que veio e do jeito que veio, né?
Então, quando a gente olha para aquilo que foi e pega essa força e toma exatamente do jeito que foi, como foi, isso que foi, que muitas vezes é difícil, vira força para a gente seguir adiante, né? Porque o peso, ele só existe quando a gente rejeita algo. Quando a gente rejeita o que aquele ancestral fez, como ele lidou com a vida, ou como ele lidou com a morte, quando a gente rejeita. Por isso que os casos de suicídio são bem complicados, porque os familiares não aceitam a decisão da pessoa que resolveu tirar a própria vida. Não aceitam. E quanto mais você fica com essa posição de não aceitar, né? Quando você rejeita aquilo, esse peso, ele fica mais presente para aqueles que ficaram. E a gente segura esses mortos, a gente não se desprende deles e nem eles se desprendem de nós. Então, quando a gente consegue dizer obrigada, obrigado para tudo que foi, isso tudo que é um peso se torna um presente, se torna algo leve, tá? Tem também casos onde nós nos ligamos, né, nos prendemos aos mortos, quando a gente sente culpa. E a culpa, ela é muito comum em muitos casos de luto, né? Eu deveria ter feito tal coisa, ou eu não deveria ter feito isso. Se eu tivesse feito aquilo, esse familiar não teria morrido. Se eu tivesse feito aquilo outro. Então, quando há esse peso, essa culpa, quando a gente sente que a gente foi injusto com um familiar que faleceu, quando a gente sente que a gente prejudicou ele de alguma forma, ou quando a gente sente que a gente não estava fazendo aquilo que deveria ter feito, né? Porque esse na verdade, essa culpa ela é um substituto da dor. Então, a gente não quer entrar em contato com a dor, com a perda, e a gente se sente culpado, e a culpa ela não leva para lugar nenhum, ela não ajuda ninguém. A culpa ela sempre é uma substituta da ação. Então, a gente tem aquele pensamento mágico, nossa, se eu tivesse feito mais aqui, eu poderia ter evitado essa morte. Obrigada pelos corações, obrigada, Gabriel. Então, se a gente tem essa postura de que, eu deveria ter feito mais, eu prejudiquei essa pessoa, né? Nós permanecemos daí ligados a esse morto, né? E mantemos também eles ligados a nós, né? Porque é como se eles ainda exigissem algo de nós, né? Claro que isso é uma imagem, né? Naturalmente a gente não sabe se é assim mesmo, o que acontece depois que a gente morre, né? O que acontece, tem outros planos ou não. Mas a gente pode saber os efeitos disso, os bons efeitos ou os efeitos prejudiciais dessa postura. Então, sempre nesses casos, tem um bom efeito quando a gente pode dizer para esse ancestral: eu sinto muito. Sinto muito por não ter visto, sinto muito por ter falhado, sinto muito por ter te prejudicado. E se houver algo que eu possa fazer para reparar, eu vou fazer. A gente pode, por exemplo, fazer algo de bom para os filhos dessa pessoa que morreu, né? Para as pessoas que de alguma forma se prejudicaram com o desencarne dessa pessoa. Então, isso é um jeito de reparar, mas não de expiar, tá? É diferente, reparação e expiação. Então, por exemplo, se você fez algo que no seu julgamento você entendeu que prejudicou aquela pessoa morta, nossa, ele se foi, eu não pedi desculpa, o meu pai morreu e eu ainda não estava reconciliada com ele, né? Você pode no seu íntimo pedir, falar, eu sinto muito. Eu vou fazer algo de bom em relação a isso. E tem que tomar cuidado porque
algumas vezes, quando a gente percebe que a gente cometeu alguma injustiça com algum morto, ou que a gente trouxe algum dano que às vezes seja irreversível, talvez a gente até assim se sinta culpada em relação à morte, né? E aqui vale tanto para nossos entes queridos, nossos familiares, como para amigos ou até para nossos bichinhos de estimação que acabam fazendo parte do nosso sistema familiar multiespécie, né? E todo mundo que está aqui sabe a dor, né? Talvez saiba, né? Todo mundo que tem bichinho já acabou perdendo, porque eles não vivem tanto quanto a gente. Então, essa partida, eu perdi a minha gatinha de 11 anos, faz já um ano e alguns meses. Foi uma partida bem difícil, uma morte bem longa, uma doença crônica, degenerativa, que eu vi todo o sofrimento dela. Depois eu ficava pensando, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, tivesse prestado atenção nos sinais antes, a gente fica com esses pensamentos, né? Se eu tivesse tomado mais cuidado, né, aqui e ali, então muitas vezes a gente recebe essa visita incômoda que é a culpa, né? Então, às vezes as pessoas que querem se livrar dessa culpa, né? Às vezes por exemplo, você brigou com alguém da sua família, a pessoa ficou transtornada, saiu, bateu o carro e morreu, né? A gente vê essas histórias, às vezes em filme, e a pessoa fala, não, ela bateu, morreu porque eu fiz tal coisa, porque eu briguei com ela. Então a pessoa às vezes carrega para a vida toda essa culpa, e para se desvencilhar dessa culpa, a pessoa acaba entrando, por exemplo, na expiação, que é eu vou me prejudicar, eu vou sofrer para pagar. E Bert Hellinger sempre traz isso pra gente, que a expiação, ela não traz nenhuma solução, ela só troca sofrimento por sofrimento. A pessoa tem uma postura infantil de achar que com o sofrimento dela ela está pagando alguma coisa, né? Então a expiação, ela não ajuda em nada, nem quem foi, nem quem partiu e nem quem ficou. O que ajuda sim é essa reparação. Então eu decido fazer algo de bom, algo de construtivo a partir disso que aconteceu. E não ficar me culpando e me prejudicando, me causando sofrimento, porque isso não vai levar a nada bom, a nada construtivo. Então, quando a gente diz assim, eu sei que a culpa me pesa, eu fico com essa culpa, eu carrego ela comigo, né? E farei algo de bom através dessa força em sua memória. É isso que desprende, é isso que permite com que a gente solte, né? Que a gente se desvencilhe, que a gente se desprenda desse ancestral e esse ancestral, esse morto de nós. Então esses mortos podem a partir daí ficar em paz conosco e nós com eles, tá? Essa questão da culpa, a gente vê muito isso em constelação, né? Quando alguém morre da família e esse luto, essa morte ainda é recente, a pessoa sempre fica, mas eu devia ter sido um marido melhor, eu não fui um pai presente, eu não fui um marido presente. Então, se você sente que essa culpa tá te atormentando, né? Que tá pesado, então assuma, né? Eu seguro ela aqui comigo, né? Eu sei que essa culpa me pesa, eu assumo, eu sei que eu deveria ter feito algo melhor, não fiz, porque naquele momento não tinha consciência, não tinha conhecimento, né? Mas eu vou fazer algo de bom com esse aprendizado, eu vou fazer algo de bom em sua memória, vou tomar isso como força e não vou ficar me chicoteando, me punindo e espiando com o meu próprio sofrimento, tá? Constelação também é muito comum a gente ver lutos, pessoas atadas a mortos pela impossibilidade de concluir o luto. Tem muitas situações onde esse luto não pôde ser vivido, né? Então, quando há uma grande desestruturação da família a partir de uma morte trágica, né? Ou às vezes um assassinato, e a partir daí entra-se
a família, né, numa luta danada com o advogado, em busca de justiça e precisa se resolver as coisas, né, de ordem prática. A pessoa não toma o tempo e o espaço necessário e não é cercada, às vezes, de uma estrutura, uma rede de apoio para poder entrar em contato com a própria dor. Ou porque, às vezes, é uma mãe, por exemplo, né, na pandemia, a gente viu muitas histórias. A pandemia foi um trauma coletivo muito forte, onde houve muitas mortes, assim, inesperadas, né? Muito rápidas. Num dia a pessoa estava com sintoma, no outro dia já estava entubada e no outro dia já tinha falecido. E naquele caos da saúde pública que nós vivemos, sem vacina, sem máscaras disponíveis, quantas pessoas foram enterradas sem a devida despedida, sem um velório, sem os familiares poderem ir até o enterro, fazer uma despedida apropriada, por medo do contágio. Então, assim, essas feridas ainda estão abertas, né? Isso faz pouquíssimo tempo, isso foi ontem. Muitas pessoas perderam seus familiares. Então, mães que perderam, mulheres que perderam seus maridos e tiveram que se reinventar, tocar a vida sozinha, cuidar dos filhos sozinha e não pôde ter essa rede de apoio para poder entrar em contato com a própria dor, porque estava todo mundo vivendo em isolamento. Então, olha o caldo perfeito que a pandemia trouxe para que não se pudesse vivenciar o luto. Eu não posso me despedir do familiar que foi, eu não posso fazer as honrarias, né, que nós fazemos, eu não posso contar com o apoio de ninguém, porque está todo mundo isolado, meus familiares estão lá, está todo mundo com medo de ser contagiado, eu tenho que suportar coisas sozinha, então isso é muito traumatizante. Então, quando a morte, nem toda morte é traumática, nem toda morte vira um trauma, gera traumatização. Mas as mortes, como a gente viu acontecer na pandemia, elas têm um altíssimo potencial de traumatização. E quando há traumatização, há rupturas, há fraturas na nossa psique, a gente se fragmenta, a gente fica rachado e a gente perde, tá, o acesso a esses conteúdos dolorosos. A gente perde o acesso à sensibilidade do nosso corpo, às nossas memórias, à nossa dor, que é um mecanismo de autopreservação, autoproteção mesmo, que é uma sequela do trauma. Então a gente fica com essas cisões internas, né, e que impedem que a gente viva esse luto. E esse luto fica lá, encapsulado. Não é porque naquele momento a gente fez uma cisão, rachou e perdeu o contato com aquela dor, eu não consigo nem acessar aquela dor, eu não consigo nem chorar. Tem muita gente que veio pra mim pós-pandemia falando assim, olha, eu perdi minha mãe e eu não consegui chorar. E eu tô com depressão e eu nunca consegui chorar a morte dela. Então, assim, as pessoas que não conseguem adentrar na dor por conta de um processo, né, às vezes pela maneira como a morte aconteceu, e como isso tudo mexeu com a família, acontece essa cisão e se impede de acessar essa dor. Né? E não existe caminho, eu sempre falo, o caminho para fora da dor é através da dor. É através da dor, é vivendo essa dor, é chorando essa dor, que a gente consegue processar ela, colocar expressar, colocar ela para o mundo e ter esse alívio que a gente tanto precisa. E o Gabriele falou, foi muito triste essa fase do ápice da pandemia, foi uma catástrofe mundial. A maneira como o governo do país lidou com tudo foi muito desrespeitosa à sociedade. Sem falar isso, né? Sem falar em tudo isso, que agrava ainda mais o trauma coletivo, né? Então, a gente ainda está vivendo as consequências desse trauma e esses componentes que eu citei, todos eles juntos facilitam com que exista uma memória, uma resposta traumática a partir de uma morte e um impedimento de acessar e de viver esse luto, de ter uma boa despedida. Então, a gente
vive preso, a pessoa fica presa ao morto e ao morto preso à pessoa, né? Quando a gente vai constelar, a gente vê isso nitidamente. A pessoa no chão, olhando para o morto, né? Às vezes chorando, olhando ali, e às vezes o morto até agarrado, segurando o vivo, né? O morto ainda olhando, querendo algo ainda, querendo um desfecho, querendo uma solução de algo. E essa história não tem um desfecho, porque assim, o ancestral não descansa e o vivo não vai para a vida, o vivo não vive, o vivo fica preso e atado a esse passado, ao invés de olhar para o futuro, como eu disse, né, no início da live. Tá? Então não dá para lidar com isso de uma maneira racional, burocrática, deixa eu pagar o enterro, deixa eu pagar aqui, separar a herança, ver quem fica com o que da pessoa. Tem gente que resolve as coisas muito assim, né? Para não adentrar na parte mais difícil, mais dolorida. Então, quando esses lutos não vividos, assim, ficam perturbando, eles ficam atuando nas gerações seguintes. É impressionante a gente ver isso, né? Às vezes o descendente, né, 1, 2, 3 gerações para frente, fica com aquela dor embargada, aquela depressão, às vezes aquela vontade de ir para a morte, e não sabe de onde vem, não tem contexto aquela emoção, não tem contexto aquele sintoma. E quando a gente vê, tá aí a conexão, né? Então, qual que é a melhor forma de a gente honrar os nossos ancestrais agora para a gente ir caminhando aí para a finalização dessa live, né? Se você está gostando desse conteúdo, né, acha que ele pode ajudar outras pessoas, se você conhece alguém que teve uma perda bem significativa na pandemia, conhece alguém que está lidando com luto agora ou lidando com luto recente, caminha essa live, tá? Porque isso pode salvar vidas, literalmente. Caminha essa live. Então, qual que é a melhor forma de a gente honrar os nossos ancestrais, né? Eu coloco pelo menos 3 para a gente resumir o que foi dito aqui na live, e eu coloco pelo menos 3 passos. O primeiro passo é você reconhecer o lugar de importância dessa pessoa, reconhecer o lugar que ela teve e a importância dela no sistema. Seja lá o que ela tenha feito, seja lá, não importa se é um suicida na sua família, se é um drogado, um viciado, se é um assassino, não importa. Essa pessoa, ela tem um lugar nesse sistema, tá? Ela pertence, ela tem um lugar que é só dela, que ninguém pode substituir ela. Então, ela é filho de alguém, ela é filho de alguém, ela é irmão ou irmão de alguém, ela é pai de alguém. Então, ela tem um lugar, ela tem uma importância, e esse lugar precisa ser respeitado e honrado. Às vezes a gente tem lá na nossa ancestralidade, a gente descobre assim, uns BOs, umas coisas bem cabeludas que os nossos ancestrais fizeram. Então, buscar olhar para além do que o indivíduo fez ou deixou de fazer. É um olhar espiritual. Não é um olhar com a nossa consciência individual, é uma consciência espiritual, é uma consciência maior. Eu posso olhar para essa pessoa e ver, graças a ela estar onde ela esteve, fazer o que ela fez, essa vida chegou até mim. Então não importa o que esse ancestral fez ou deixou de fazer. Ele existiu e graças à existência, graças a ele ser do jeito que ele foi e ter feito o que ele fez, a vida chegou até você. O legado chegou até você. Você é resultado disso. Tá? Então, aquele pai que abandonou a mãe com um monte de filho pequeno e desapareceu, né? É muito fácil a gente desrespeitar essa pessoa e falar assim, essa pessoa aí não deveria nem ter existido. Eu risco ela do mapa. Que é a história do filme, né? Viva, a vida é uma festa. E depois se descobre lá o porquê que ele desapareceu. Né? Aí mostra assim, como é perigoso a gente julgar. A gente não sabe o que aconteceu para aquele ancestral ter desaparecido. Não ter assumido uma responsabilidade. O que aconteceu lá atrás para que aquele ancestral tivesse fugido das suas responsabilidades. O segundo passo para a gente poder honrar os nossos ancestrais da maneira correta
é respeitar os destinos. Respeitar o destino de cada um deles, tá? Por exemplo, né? Essa amiga minha, que foi sepultada hoje, a Vivian Ferraroni, uma pessoa muito brilhante, querida por todos, uma terapeuta fantástica, que deixou um legado maravilhoso, né? E deixou muitas pessoas muito tristes, assim, e revoltadas pela maneira como a doença chegou na vida dela, como a doença maltratou. Você fala, mas como uma pessoa tão boa, que faz tão bem para o mundo, uma pessoa assim que ajuda as outras pessoas, né? Que tem uma energia maravilhosa, que é espiritualizada, como que ela sofreu tanto e precisou passar por tudo isso? Como que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E daí vem a revolta das pessoas, né? Isso não devia ter acontecido, isso não devia ter acontecido, isso é injusto, né? Daí começa a brigar com Deus. E tudo isso só adia, né? O luto mesmo é a despedida. Então, como que eu posso olhar para essa história com respeito? A gente não sabe, a gente tem acesso a isso aqui, ó, da pontinha do iceberg, né? A gente não sabe tudo que está embaixo da superfície,